Paz do Senhor, amados, estamos juntos nessa quarta-feira, dia 14 de julho, já bem no meio do ano, né? Nos aproximando aí já do meio para o final do mês. E eu gostaria de compartilhar essa palavra do Senhor com você e orando para que Deus desperte no seu coração a fé e o desejo de recomeçar, de ter um novo começo, porque recomeçar significa ter um novo começo. E tantas vezes na nossa jornada, em diferentes áreas da nossa vida, nós precisamos ter um novo começo. E às vezes é muito difícil ter um novo começo. Para pessoas que se divorciam já numa idade avançada, as mulheres ficam muito inseguras em recomeçar, em encontrar um novo horizonte para a sua vida e acham que acabou, que a sua vida girava em torno daquela outra pessoa. Ou pessoas que passam muitos anos trabalhando numa mesma empresa e de repente ficam desempregados e falam: e agora? Acabou para mim, como é que eu vou me recolocar no mercado de trabalho depois de tanto tempo? Ou que nunca trabalharam e de repente precisam trabalhar, como é que vai ser agora? É um tempo de começar, é um tempo de recomeço, de redescobrir que Deus tem algo para mim e para você. E é nesse ponto que eu gostaria que você pensasse comigo hoje, nessa necessidade de deixar o passado para trás. Essa necessidade de traçar uma linha, e essa linha, ela é muito tênue, ela é muito delicada, ela é muito frágil, no sentido de deixar o passado para trás, para que eu não fique me assombrando com ele, para que eu não fique aterrorizando o meu presente e deixando de viver um futuro maravilhoso com ele, com as lembranças dele, e eu não veja, eu não vislumbre aquilo que Deus tem preparado para mim hoje. Esse é um dos pecados, um dos erros mais flagrantes na vida do cristão. Viver no passado, viver assombrado pelo passado, viver amedrontado pelos erros que cometeu no passado. E nós precisamos de uma vez por todas nos libertar desse peso, nos libertar dessa culpa e viver apoiados na palavra de Deus, apoiados na verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Porque a palavra traz essa libertação e nos transforma para conseguir enxergar o plano de Deus na nossa vida, deixando para trás toda mentira. E mentira que o inimigo conta, que a nossa família conta, que a nossa mente conta, que as pessoas contam, e nos desviando das mentiras que virão. Porque os dardos continuarão vindo sobre nós, as situações continuarão aparecendo sobre nós. E nós vamos precisar ter discernimento para desviar, para não cair nesse laço de novo. A questão é, para que eu possa começar de novo, e você vai entender que tudo isso que eu tô falando vai me levar para o texto que eu vou ler com você. A questão é, como é que eu me vejo? Como é a leitura que você faz de você? Como é a maneira que você se vê? Porque para que você possa começar de novo, para que você possa transformar essa sua realidade através de um recomeço com o Senhor, você vai precisar mudar a maneira que você se vê, a maneira que você olha para você no espelho, a maneira que você olha para você aí no seu coração. A sua autoimagem, né? A maneira que você, como se você fizesse um autorretrato seu na sua mente, no seu coração, ela é muito, muito importante. Eu não sei você, mas eu carrego sempre uma foto da minha filha, quando era pequenininha, quando tirou aquela fotinho 3x4, para colocar no passaporte dela. Eu carrego na minha carteira.
E os pais, eles geralmente fazem isso, né? A gente carrega e, olha, minha filha, sempre a gente mostra pra alguém, as pessoas falam, que linda a sua cara. Nossa, quando diz isso pra mim, eu me derreto toda. Sabendo que não é verdade, né? Ela não parece comigo, mas a gente gosta de ouvir isso. E eu pergunto pra você, como você se vê? Se você olha assim, se você olhasse para essa imagem que você vê de você, te agradaria? E eu não estou falando de uma aparência física, eu estou falando do que você vê lá dentro. Quando você olha para você, o que é que você vê? Como você se vê? Porque muitas pessoas têm uma imagem miserável de si. Muitas pessoas têm uma imagem triste de si mesma, uma imagem de fracasso, uma imagem de derrota, uma imagem de inferioridade, né? É menor do que os outros, todo mundo é melhor do que eu, as pessoas alcançaram mais sucesso do que eu, os meus amigos chegaram mais longe do que eu, eles casaram, eles tiveram uma família, eles têm um trabalho e eu não sou ninguém. Muitas pessoas têm essa sensação de inferioridade, esse sentimento de fracasso. E eu, abrindo meu coração a vocês, muitas vezes eu me senti diante de Deus, é como se eu não agradasse Deus, como se tudo o que eu fizesse não fosse o suficiente para Deus. E eu me sentia dessa forma na presença de Deus, eu olhava e falava assim, Deus, tudo que eu faço parece que o Senhor não fica satisfeito comigo. Tudo que eu faço parece que é correr em vão, parece que eu tô correndo uma maratona sozinha e nada basta. Tudo que eu faço é uma disputa comigo mesmo. E sem perceber que não tinha nada a ver com Deus, mas tinha tudo a ver comigo, da forma que eu me enxergava, que eu tava sempre precisando mostrar que eu tinha valor, que eu tinha algo dentro de mim que era valioso e eu precisava que alguém reconhecesse isso. E Deus falou, filha, você não precisa disso, eu sou seu pai, eu te amo. Você não precisa ficar o tempo todo provando que você é capaz, que você é útil, que você é uma boa filha. Porque eu, a minha vida inteira, passei tentando fazer isso. Irmão, como você se vê? Qual é o seu autorretrato? Como é a sua imagem? Gostaria muito, no nome de Jesus, que você fizesse essa autoanálise com toda a franqueza, com toda a sinceridade do seu coração e falasse, Deus, talvez eu me olhe de uma forma miserável. Talvez eu me olhe e eu me sinto indigno. Talvez eu me olhe, Senhor, e eu me sinto débil na fé. Talvez eu me olhe, Deus, e eu sinto que eu sou indigno do seu amor, Pai. E aí você vai entender essa palavra hoje de uma forma totalmente diferente. E você vai falar, uau, eu quero isso pra mim. Que tá em 2 Samuel, no capítulo 9. Quando Davi, tendo compartilhado uma grande amizade com Jonatas, uma grande amizade. E Jonatas havia morrido, Saul também tinha morrido na batalha. E Davi, ele sente aquilo incomodar o coração dele. E ele fala assim, ele pergunta, né? Resta ainda porventura alguém da casa de Saul? Veja, Saul não foi a melhor pessoa para Davi. Mas Jonatas foi. Jonatas foi o amigo de verdade de Davi. Para que eu use de bondade para com ele. Por amor a Jonatas, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi,
e inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse Davi: Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Veja, em outras palavras, Mefibosete olha para Davi e fala assim: por que você está sendo bom comigo, sendo que eu sou assim? Sendo que eu sou um cara que nada tenho para te oferecer porque eu sou aleijado. Eu sou uma pessoa indigna porque eu fui largado lá à minha própria sorte, eu vivo de favor na casa de Maquir. E eu estou ali há tanto tempo, sem eira e nem beira, eu perdi tudo, meu pai morreu, meu avô morreu, tudo que era nosso é seu. E por que você está agindo de bondade para comigo? Eu acho que a maior razão dele se sentir miserável era o fato dele ser aleijado, dele se ver imperfeito, dele enxergar aquilo que ele tinha de realmente de imperfeição exterior. Talvez ele não analisava o seu interior, mas vendo fisicamente o que ele tinha de débil, de falta. E olhando para mim, olhando para você, a gente fala, fisicamente, nós não somos aleijados. Fisicamente, nós não somos deficientes, ou outros até podem ser. Nenhum problema nisso. O problema é quando a nossa deficiência é interior. O problema é quando a nossa deficiência, a falta, a falha, o fracasso é aqui dentro. E ele nos massacra, ele nos deixa incapaz de sentir o amor de Deus. Ele nos deixa insensíveis à bondade de Deus. E por conta disso, nos enrijece, nos endurece e nós vamos ficando como se impedidos de ver as coisas como realmente são. E pior, de nos ver como nós realmente somos. E aí nós ficamos assim, como se dificultasse a gente de entender ou de enxergar por que Deus nos abençoa. Por que Deus age com misericórdia? Por que Deus faz isso na minha vida e na sua? Por que hoje você teve tantas bênçãos, irmão? Você voltou para sua casa, eu voltei para minha casa hoje, depois de um dia tão longo. Por que Deus faz isso? Por que Deus é tão bom com você, com a sua família? Por quê? Você já parou para pensar? Aí você fala, eu não entendo, eu sendo assim, falho, pecador, Deus me ama. E Mefibosete, ele fala exatamente isso, fala assim, por quê? Por que você faz isso para comigo, eu sendo um cão morto? Olha como ele se via, meu Deus. Tamanha o desprezo que ele tinha, talvez, por ele mesmo. Tamanha insignificância que ele achava que ele tinha. E Davi, ele usou de bondade para com Mefibosete por conta do amor que ele sentia por Jonatas. Que coisa mais linda e tremenda e gloriosa. Davi abençoou, cuidou e honrou Mefibosete por conta do amor que ele sentia por Jonatas, que ele começa dizendo, existe alguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade por amor a Jonatas? E aí você se pergunta, por que Deus é bom comigo? Por que Deus cuida de mim? Por que essas coisas acontecem comigo, sendo que eu piso na bola, sendo que eu falho, sendo que nem orar direito eu oro?
Porque Deus ama Jesus Cristo. Porque Deus ama Jesus Cristo. E Ele usa de bondade para conosco através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem intercede por nós. Jesus Cristo é quem entregou a vida por nós. Nesse caso, para você ter toda a ilustração, Jonatas é a ponte entre Davi e Mefibosete. A ponte entre Deus e nós é Jesus Cristo. Ele é quem derramou, é o condutor desse derramamento de bênçãos inesgotáveis sobre a nossa vida. Glória a Deus. Por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, que está escrito assim, olha só o que Hebreus 12 diz. Hebreus 12, no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Portanto, não perca o seu tempo olhando para os seus erros. Não perca o seu tempo olhando para o passado, para as coisas que você errou, para as suas mágoas, para os seus traumas, para as coisas que para trás ficaram. Mas olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Olhe para Ele, fixe o seu olhar nele. E aí você vai ter um novo começo. Por quê? Olha só, o grande erro, a grande probabilidade de cometermos o mesmo erro é gigantesco quando a gente fica muito cuidadoso em não cometê-lo. Já pensou nisso? Eu não posso fazer. Quando você vê, você fez. Quando a gente tenta ficar se vigiando demais numa situação para não repeti-la, a gente acaba repetindo. Porque aquilo não sai da sua mente. Deixa para trás. Lança isso no mar do esquecimento. Apaga esse passado. Arranca essa página da sua vida. Deixa para lá. É o que eu te falei. Tira essa linha. Sai da beira dessa linha tão tênue e vai pro lado de Jesus. Entra de cabeça nessa marca de Jesus. Fixa o seu pensamento nele, porque ele é o autor e consumador da sua fé. Deus está nos dando uma nova oportunidade. E o que a gente precisa entender? A forma que Deus te vê, irmão, não é a forma que você pensa que ele te vê. Tem uma diferença enorme aí. A forma que Deus te vê não é a mesma forma que você pensa que ele te vê. Deus não retém amor, Deus ama. Porque ele é amor, ele é a própria encarnação do amor. Com Deus não tem condições para amar. O homem coloca muitas condições para amar. Deus ama si, Deus ama porém. O homem ama si, o homem ama porém, o homem ama quando, o homem ama desse jeito. Deus não. Deus ama porque ele amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Deus ama. Deus não retém amor. Deus não está procurando pessoas perfeitas para ele amar. Deus está procurando corações disponíveis que ele possa habitar. Se você não é perfeito, eu também não sou, mas Deus está falando, vinde a mim, porque eu quero ir ao seu encontro, eu quero habitar em você. Não deixa mais esse pensamento de que eu preciso estar perfeitamente correto e politicamente correto e não. Vá ao encontro do Senhor, porque Ele quer habitar no seu coração. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. E eu te pergunto, você está em Cristo? Então, não tenha medo de viver o novo de Deus. Eis que tudo novo se fez. Deixa Jesus virar a página.
Começa de novo. Viva essa oportunidade que Deus está te dando de te abençoar por amor de Jesus. Aleluia! Você é uma nova criatura. E eu vou te dizer, por mais manchado que seja seu passado, por mais manchas e feridas que tenha, ninguém pode impedir a graça de Deus. O apóstolo Paulo era um perseguidor. O apóstolo Paulo era um homem duro. Quando Deus chamou ele, falou, eu vou mudar sua história, homem. E ele foi um homem útil no ministério do Senhor, transformado. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele cooperou para que a vontade de Deus seja feita na vida dele. Quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas coopere para que a vontade dele seja perfeitamente executada na sua vida. Agora, eu quero que você abra comigo nesse texto, que ele é maravilhoso, e é para eu encerrar aqui, que está em Deuteronômio, no capítulo 30. Lindo esse texto, lindo, 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 quando Moisés está dando uma prensa no povo de Israel. E eu quero que você preste muita atenção no que Deus está falando para você e para mim. Irmão, fazer o que é certo, obedecer a Deus, tomar uma decisão, só depende de você, de mais ninguém. Portanto, pense nisso, tome essa decisão. Ouça bem, a partir do versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Irmão, você quer viver? Você quer ter longevidade? Você quer ser feliz diante de Deus? Então escolha a vida. E só tem vida quem ouve os ensinamentos do Senhor, guarda, escolhe por Ele, toma uma decisão hoje em falar, eu quero começar de novo com Jesus. E começar de novo não é começar do mesmo jeito. Começar de novo não é fazer tudo igual que você fez hoje. É começar diferente. É falar, Deus, eu vou ouvir a tua voz e eu vou realmente, Pai, obedecer aquilo que o Senhor me fala. Hoje é um dia de oportunidade para você, depois de ouvir essa palavra. Já começa uma mudança a partir de agora. Todo dia é dia de recomeço com Deus. Em Jesus, a morte não nos mata mais. Pelo contrário, todo dia é uma nova vida com Cristo Jesus. E eu espero de todo o meu coração que você não desperdice essa oportunidade. Pense nisso. Acolha essa oportunidade e recomece quantas vezes forem necessárias, no nome de Jesus. Ósculo Santo, Deus abençoe a sua vida. Com muito amor é que eu deixo essa palavra para você. Deixa seu comentário aqui, porque ele me edifica, me deixa muito feliz. E curta o vídeo e principalmente compartilhe com alguém. Amém? Até semana que vem, se Deus quiser.